desta grande controvérsia, os sacerdotes de Jerusalém tinham uma vantagem à frente quando se tratava da questão presença de Deus, porque em Jerusalém a igreja sabe perfeitamente que era onde estava localizada a famosa Arca da Aliança. Olha aqui para mim, por gentileza, a Arca da Aliança, este caixote de madeira que representava vitórias para o povo, que dava segurança religiosa para a nação de Israel. A Arca da Aliança estava localizada no Templo de Salomão, lá em Jerusalém. E na época em que Jesus exerce o seu ministério, os corruptos sacerdotes Anás e Caifás dizem: vocês não adianta vocês irem para essa Maria adorarem lá. Por quê? Porque a Arca da Aliança está aqui. Vocês até podem adorar lá, mas vocês sabem que a presença de Deus está em Jerusalém, lá escondida no Santíssimo Lugar. Quero toda a sua atenção para você entender aonde eu quero chegar. Só que na época em que Nabucodonosor invadiu Judá em 586 a.C. e destruiu completamente a cidade, a partir dali você nunca mais vai ver a Bíblia falando da Arca da Aliança. A arca desaparece do cenário da história completamente. Você vê Joel, um dos profetas menores, dizendo para os sacerdotes: chamei ministros do meu Deus entre o alpendre e o altar. Ezequiel viu o dia em que a glória de Deus foi embora, e ele diz no seu livro: via a glória de Deus saindo pela porta oriental do templo. A Arca da Aliança foi retirada do meio da cidade, e a cidade já não tinha mais a glória do Todo-Poderoso. A glória foi embora. Diga para alguém do seu lado: a presença de Deus partiu. Diga para ele, diga. Balance ele para lá e para cá, para ele acordar aí desta maresia. Diga: a glória de Deus se foi. A presença de Deus havia ido embora. Na época de Zorobabel, época da reconstrução do segundo templo, você vai ver a história dizendo que os sacerdotes mandaram os judeus apanharem do rio Jordão uma grande pedra para colocarem naquele lugar que precisava ser mobiliado, mas ninguém conseguia fazer uma outra cópia da Arca da Aliança, e levaram ao Santíssimo Lugar esta grande pedra. E é por isso que existe até hoje aquela canção rabínica, quando os rabinos cantam e dizem: ó presença de Deus que foi embora para sempre e nos deixou uma pedra representando a dureza de nossos corações. Na época em que Jesus exerceu o seu ministério, como era um período helênico, um período de adoração a deuses gregos e romanos, os sacerdotes proibiram, escute por favor esta mensagem em nome de Jesus, os sacerdotes proibiram, meu querido irmão Rodrigo, os pais de contarem a seus filhos que a glória, a arca já não estava mais no Santíssimo Lugar, para não enfraquecer a fé da nação e ela se sentisse motivada a adorar os deuses de Roma e os deuses da Grécia. Na época em que Jesus exerceu o seu ministério, a cidade vivia uma grande farsa. Os sacerdotes colocaram, olhe para mim por favor, uma grande cortina de 12 centímetros de espessura no Santíssimo Lugar. E quando chegava a época de o sacerdote ministrar ao Senhor, incensar o Santíssimo Lugar, eles olhavam para um canto, olhavam para outro, para ver se ninguém estava de olho, e entrava no Santíssimo Lugar, e lá começavam a chorar diante da grande pedra, e a nação ficava perplexa e dizia: nossa, o sacerdote entrou na presença de Deus, o sacerdote entrou no Santíssimo Lugar, a presença de Deus está lá dentro como sacerdote. Agora olha aqui para meu nariz, a Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, este grande véu se rasgou de alto a baixo, e alguém diz: o véu se rasgou para nos dar acesso à presença de Deus. O caminho está livre. É uma exegese errada, porque quando o véu do templo se rasgou, Jesus estava dizendo para a nação: olhem lá para dentro, no lugar da presença
presença de meu Pai, agora só existe uma pedra, a glória se foi, a presença partiu. E se alguém desesperado abraça Jesus e pergunta: e agora? O que nós faremos se a presença de Deus foi embora? Afinal de contas, se ela não está mais lá dentro, onde é que ela está? Jesus responde em Mateus 18:20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,